a Era Vitoriana. Oi, coroados e curiosos, eu sou Steph e hoje vamos falar de moda na Era Vitoriana, ou seja, durante um dos maiores e mais longos reinados da história da Inglaterra. E eu também acredito que ele seja um dos mais excêntricos, pelo menos na questão de beleza. Bora lá! A Era Vitoriana foi marcada por uma sociedade que, ao mesmo tempo em que estava em pleno desenvolvimento e expansão devido à Revolução Industrial, ela também se via profundamente influenciada por alguns códigos morais e estéticos bem exagerados. O reinado da Rainha Vitória, de 1837 a 1901, definiu uma era que trouxe enormes mudanças para a vida cotidiana, mas também aumentou muitas das normas sociais em relação ao que era considerado bonito e elegante. A gente sabe que toda a era da história mudam os padrões de beleza. Por exemplo, na Idade Média, as mulheres costumavam raspar as sobrancelhas, raspar aqui a testa, e também tirar os cílios para parecer mais inteligente com uma testa maior. Hoje a gente acha muito louco, mas provavelmente daqui a um tempo também vão achar que as nossas regras de estética são exageradas. Enfim, essas ideias muitas vezes levaram as pessoas, especialmente as mulheres, a seguirem modas e tendências que não eram apenas prejudiciais, mas fatais para a saúde. Durante a Era Vitoriana, a sociedade britânica estava num momento de transição. A aristocracia, que antes detinha poder e influência, começou a perder terreno para uma classe média crescente e emergente, que estava mais interessada em alcançar status social por meio de aparências e comportamentos. E isso a gente tem até hoje. As mulheres na Era Vitoriana, particularmente as da classe alta, eram vistas como representantes da virtude e da moralidade. E isso se refletia diretamente nas tendências de moda e beleza que elas adotavam. A ideia de feminilidade estava muito ligada a ser uma mulher frágil, pura e submissa. Eca. Isso se manifestava não só na vestimenta, mas também em práticas estéticas que para muitos pareciam inofensivas ou até mesmo sofisticadas, mas elas escondiam uns perigos bem graves para a saúde. Como eu já comentei, além da sociedade vitoriana estar em uma fase de crescimento e grande mudança, ela também estava muito influenciada pela visão moralista da vida, com a ascensão da classe média educada e a crescente influência dos ideais protestantes também. A moralidade vitoriana exigia uma postura rígida de virtude e modéstia. Para muitas mulheres, seguir essas normas significava sacrificar não apenas o bem-estar físico, mas até mesmo o seu próprio conforto e saúde em nome da beleza e do status. E isso, é claro, também faria com que ela pudesse conseguir um marido. A busca pela palidez da Era Vitoriana foi uma das tendências mais marcantes e bizarras do período. A palidez era vista como um símbolo de status e riqueza, já que indicava que a pessoa não precisava trabalhar ao ar livre e, portanto, não estava exposta ao sol. Isso era super chique, tipo esse branco de escritório aqui. Para alcançar essa aparência, as mulheres da época recorriam a uma série de substâncias altamente tóxicas que elas não sabiam na época, como o arsênico. O arsênico, um veneno mortal, foi amplamente utilizado em cosméticos e até em banhos de beleza. As mulheres, então, lá da Era Vitoriana, aplicavam cremes e sabonetes que continham arsênico na pele com a esperança de alcançar um tom de pele clara e suave. Infelizmente, a aplicação prolongada e por muito tempo do arsênico não resultava apenas em um visual bem pálido, mas causava envenenamento. As mulheres expostas a esses cosméticos poderiam experimentar sintomas como náuseas, vômitos, dores abdominais, falência renal e, no final das contas, até a morte. Porém, durante aquele período, a ciência ainda não havia determinado os efeitos tóxicos do arsênico quando aplicado externamente, e muitas acreditavam que apenas a ingestão
do veneno mesmo do arsênico apresentavam perigo. Além disso, outras substâncias como o chumbo e o mercúrio também eram muito usados em cosméticos, o que tornava ainda mais perigoso o desejo de atingir o ideal de beleza lá da época. Existia também um cosmético popular que era chamado Flor da Juventude, e ele era usado para clarear a pele. Até aí tudo bem. O problema era que ele continha quantidades tão altas de chumbo que causava paralisia nas mãos das mulheres que usavam. Esse tipo de maquiagem e de cremes não era só ineficaz, mas também prejudicava a saúde de uma forma permanente. Outro aspecto da moda vitoriana que causava danos à saúde era o espartilho. O espartilho, uma peça de vestuário apertada que tinha como objetivo afinar a cintura, era considerado essencial para a silhueta feminina ideal. No entanto, ao apertar a cintura de forma excessiva, o espartilho causava uma série de problemas de saúde, como dificuldade para respirar, desmaios e até problemas no funcionamento dos órgãos internos, como o estômago e os intestinos. Inclusive, existia uma coisa super chique nas casas que chamava Casa do Desmaio, porque desmaiar era super chique e aí você ficava lá deitada nas chemises. Mas calma, eu sei que aqui a gente tem uma grande controvérsia e muitas das criadores de conteúdo, de moda e de história dizem que o espartilho não foi prejudicial ou mortal. Por esse motivo, eu falei estritamente o excesso do uso. Os excessos nunca são bons. Inclusive hoje, se você usar cintas modeladoras ou espartilho, por exemplo, de uma forma excessiva, você também pode sofrer muitos problemas na coluna, entre outros problemas. Enfim, o uso do espartilho foi uma obsessão na era vitoriana, especialmente entre as mulheres da alta sociedade, que acreditavam que uma cintura fina era um símbolo de ser feminina e ser elegante. O espartilho, muitas vezes feito de metais rígidos, apertava a região da cintura de forma a criar uma figura em forma de ampulheta, muito valorizada na época. No entanto, isso significava que a respiração das mulheres ficava extremamente comprometida, e muitas delas sofriam com a falta de ar, fraqueza e tontura. Embora o espartilho tenha sido muito popular durante o século XIX, o seu uso começou a declinar após a Primeira Guerra Mundial, quando o metal utilizado para fabricá-los foi desviado para a produção de materiais militares, graças a Deus, como navios de guerra. A mudança do estilo de vida também ajudou a popularizar roupas mais confortáveis e práticas, e o espartilho foi gradualmente abandonado em favor de roupas menos apertadas e restritivas. As tendências de beleza, então, na era vitoriana envolviam não apenas a aplicação de substâncias químicas perigosas no corpo, mas também o uso de produtos que tinham também ingredientes que eram altamente tóxicos. O verde esmeralda, por exemplo, foi um tom muito popular na época, utilizado em roupas, acessórios e até em decoração dos interiores da casa. No entanto, essa cor vibrante escondia um lado perigoso. Ela era feita de arsênico, a substância que eu já comentei que era extremamente tóxica. A tinta era produzida a partir de uma combinação de cobre e arsênico, chamada de verde de Chile ou verde Paris, e era amplamente usada sem o conhecimento de seus riscos, é claro. Em vestidos e chapéus, o contato direto na pele podia causar reações como irritação, bolhas e até envenenamento gradual. Tanto que a gente pode até lembrar do chapeleiro maluco lá da Alice no País das Maravilhas. O pó de arsênico também era facilmente liberado no ar quando os tecidos eram manuseados, colocando em risco quem os usava e as pessoas ao redor. No caso das paredes, a situação era ainda pior. Em ambientes fechados, o pó venenoso podia ser inalado lentamente, provocando dores
e sintomas que variam desde a dor de cabeça, além também dos vômitos, problemas respiratórios e morte nos casos mais graves. Infelizmente, como tudo com os humanos, foram necessários muitos casos de doenças graves e até óbitos para que a sociedade começasse a perceber o perigo. Um caso trágico que destacou os perigos do verde esmeralda foi de uma jovem florista de 19 anos chamada Matilda Scherer. Ela trabalhava tingindo flores artificiais com essa cor vibrante. Um trabalho que envolvia o contato direto com a substância tóxica. Ao inalar e manusear o pó venenoso de arsênico todos os dias, a Matilda começou a apresentar sintomas graves, como convulsões, dores intensas e vômitos. Relatos da época descrevem que o seu corpo começou a exibir manchas verdes, inclusive nos olhos, e ela começou a espumar pela boca verde. Um efeito terrível desse contato prolongado. Infelizmente, a Matilda morreu em 1861 devido ao envenenamento por arsênico, e o seu caso chocou a sociedade vitoriana. Foi um dos exemplos mais famosos dos efeitos letais do verde esmeralda e gerou um alerta sobre os riscos dessa tinta em roupas, chapéus e decorações, incentivando movimentos da sociedade para banir o uso dessas substâncias tóxicas em produtos do dia a dia. A gente também pode falar do carmim, um pigmento vermelho brilhante feito a partir de insetos esmagados. Aí você pensa, são só insetos? Então, embora o carmim fosse usado para criar maquiagens de lábios vibrantes, o problema estava no processo de obtenção desse pigmento. Os insetos eram fervidos em amônia para extrair o corante, e o contato com a amônia resultava em sérios efeitos colaterais, como a tosse, a falta de ar e problemas respiratórios bem graves. Esses produtos de beleza não apenas prejudicavam a saúde de forma direta, mas também representavam um reflexo da crescente busca por padrões estéticos que desconsideravam o bem-estar físico. A gente pode aplicar isso até hoje em dia e pensar um pouco. As mulheres dispostas a alcançar uma aparência perfeita sacrificavam a própria saúde em nome da moda, sem compreender os riscos reais que os produtos representavam. Além disso, um dos venenos mais fascinantes usados na era vitoriana foi a beladona, uma planta altamente venenosa que causava dilatação nas pupilas. Ter os olhos dilatados e também um pouquinho molhadinhos, como se estivesse chorando, era visto como um sinal de uma beleza atraente na era vitoriana. E muitas mulheres usavam gotas de beladona para alcançar esse efeito. A dilatação das pupilas era associada a uma aparência sedutora e misteriosa, algo que as mulheres da época desejavam em seus encontros sociais. No entanto, o uso da beladona também estava longe de ser seguro. Embora as gotas fizessem os olhos parecerem maiores e mais atraentes, a beladona também causava efeitos colaterais muito perigosos, como visão turva, cegueira temporária e, no final das contas, também danos permanentes à sua visão. As mulheres da época, portanto, estavam expostas a muitos riscos constantes de sofrer danos irreparáveis aos seus olhos, tudo em nome da estética. Com a ascensão da teoria germinal, a era vitoriana também começou a adotar uma abordagem mais rigorosa em relação à higiene, graças a Deus. A teoria germinal, também conhecida como teoria microbiana das doenças, é a teoria científica que afirma que os micro-organismos chamados de patógenos ou germes são responsáveis por muitas doenças e a gente também segue isso até hoje. Então, a partir do final do século XIX, as mulheres começaram a evitar práticas de beleza que pudessem promover a proliferação e crescimento dos germes. Por exemplo, as longas saias que tocavam até o chão passaram a ser vistas como varredores de germes, já que estavam constantemente em contato com a sujeira e também muitos detritos.
O medo de doenças infecciosas e a crescente compreensão dos germes como causadores de doenças levaram a uma transformação no comportamento social e também nos padrões de beleza. Essa mudança de mentalidade também resultou na diminuição de práticas de beleza que começaram a ser entendidas como prejudiciais, como eu já falei, o uso dos espartilhos apertados e a aplicação dos cosméticos que eles começaram a perceber que eram tóxicos. A popularização da ciência e da medicina também trouxe uma nova compreensão dos efeitos negativos dessas práticas, ajudando a afastar as pessoas de tendências que haviam dominado a era vitoriana. Enfim, a era vitoriana foi marcada por um paradoxo fascinante entre a busca pela elegância e o sacrifício da saúde e do bem-estar. As mulheres da época, em grande parte influenciadas pelas pressões sociais e culturais que temos até hoje, estavam dispostas a colocar a sua vida em risco para atingir o ideal da beleza. Mas a gente tem que passar um paninho. Elas, em geral, não sabiam. Enfim, seja por meio do uso de arsênico para clarear a pele, aperto extremo do espartilho ou uso de substâncias como a beladona e o mercúrio para ter uma aparência desejada, muitas delas, infelizmente, pagavam um preço altíssimo para se manter nas exigências estéticas da época. Embora a moda vitoriana tenha produzido algumas das imagens mais icônicas de beleza da história, também trouxe à tona a triste realidade de como os padrões de beleza podiam ser prejudiciais quando não estão em sintonia com a saúde e o bem-estar. O legado dessas práticas continua a nos ensinar sobre os perigos de seguir modas sem considerar as consequências para a saúde e também para a nossa vida. É uma coisa a se pensar. E você? Me conta se vale tudo para você ser considerada bela e nos padrões de época. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.